Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Um grande abraço em todos. Vamos começar, né, pessoal? Estamos já um pouco melhor, ainda oscilando um pouquinho, né, a saúde, mas eu creio que nós teremos condição de fazer o estudo com certa tranquilidade hoje, né? Então, espero que vocês estejam bem, tenham passado bem esses dias e vamos estudar, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece inicial, convidando a todos para nos acompanharem, né? Já estamos na hora, 20 horas, né? E vamos então orar, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, Senhor. Nos abençoe a iniciativa de estudarmos, de convivermos com os nossos irmãos que compartilham dos nossos ideais de melhoria, de saúde, de engrandecimento espiritual, de harmonização conosco e com a vida que nos rodeia. Ajuda, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, de comentários, que servem de referencial para a assistência dos bons espíritos, que em teu nome trazem a todos nós a mensagem da paz, da esperança, da concórdia, da renovação, da fé, do amor que todos nós devemos nos pautar, libertando-nos do primarismo, do primitivismo que nós temos andado há tanto tempo, que a humanidade está às voltas já há tantos milênios. E abençoa, Senhor, também os irmãos já desencarnados, que estejam próximos a nós, que estejam acompanhando os estudos, a oração, para que também se renovem, para que também encontrem o apoio de que tanto necessitam e possam sintonizar com seus parentes queridos, já na espiritualidade, todos aqueles que os amam e que os acompanham, cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios de benevolência, Senhor. Que a tua luz ilumine os nossos corações e os nossos pensamentos, dando-nos discernimento, dando-nos entendimento, para que nós possamos aproveitar ao máximo os instantes em que nós aqui permanecemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Novamente, Alexandre Camargo falando. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, né? Sempre estudando a doutrina espírita. Sempre estudando os conceitos espíritas que foram trazidos à Terra por um conjunto de espíritos amigos, espíritos sábios, benevolentes, através do trabalho de Allan Kardec, né, em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, né, que foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, e nós, nas casas espíritas, estudamos até hoje, não apenas Allan Kardec, mas vários outros espíritos e uma vasta literatura que nós temos em mãos. Nosso estudo não é apenas um estudo, é um tratamento também, porque o Espiritismo é altamente terapêutico, né? O Espiritismo nos dá uma condição de renovação interior, melhoria da nossa vida maravilhosa, né? Nos dá uma oportunidade de nós, de fato, nos harmonizarmos, tá? Então vamos aproveitar, quem não estiver bem, vai se achegando, vai se acomodando, respirando, né? Tudo vai se resolver, todos os problemas vão ser equacionados e com a ajuda dos bons espíritos, nós em breve tempo estaremos já numa situação melhor do que estamos hoje. Saindo do desânimo, saindo da tristeza, saindo do desespero, saindo do vazio existencial e encontrando um referencial de luz na nossa vida, tá? Então vamos lá, pessoal. Todas as quintas-feiras a gente faz um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita,
através das obras de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, né? E nós estudamos no momento o livro Momentos de Saúde e de Consciência, nosso 18º dia de estudo, né? E nós estamos começando hoje o capítulo 14, Dias de Sombra. E eu creio aqui que não é dias de sombra e água fresca não, tá? Aqui hoje que é mais a conotação de dias sombrios, né? Não é sombra e água fresca não, tá? Provavelmente, né? Então vamos lá. Tem algumas frases a princípio que Joana de Ângeles nos sugere para que nós possamos utilizar como um fator de fixação, né? De reprogramação da nossa mente, através de um trabalho de autossugestão, tá? Então a gente primeiro vai ler rapidamente essas frases iniciais que ela propõe, depois nós entraremos no texto e aí nós vamos conversar durante uma hora aí, vamos debater aí os conceitos de Joana de Ângeles, tá bom? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem acrescentar também. Então vamos lá, dias de sombra, né? Aí começa a Joana de Ângeles. A luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinado ao êxito que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Né? Aqui a gente acaba então as frases, né? Vocês veem que são frases bem positivas, que justamente para que a gente possa sair de um pensamento pessimista, fechado, né? Cristalizado ali no mal que estejamos vivenciando, né? Pelo contrário, né? A gente expande através de uma visão otimista, uma visão positiva, né? Da existência. E isso nós devemos internalizar essas frases aí, tá? Então vamos lá. Aí ela começa dizendo aqui pra gente, né? Coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem. E os fatos se apresentam deprimentes, perturbadores, né? Então, é verdade, não sei se acontece com vocês, né? Mas a gente observa mesmo, tem fases, né? Que fase, né? Tem fases que parece tudo desandar, né? Tem fase que parece que é uma colheita realmente de insucessos, né? De dificuldades, não é? E parece que nada está dando certo, por alguns motivos, por algum motivo que a gente não sabe, né? E os fatos vão se sucedendo de uma forma negativa, deprimente, perturbadora. Parece que a gente fica correndo atrás do prejuízo e a gente não consegue nem entender exatamente o que fazer para mudar a situação, né? Então pode acontecer, né? A gente percebe que tem altos e baixos, né? Tem uma fase que é uma sucessão de coisas difíceis, né? E aí tem fase que parece que dá uma atenuada, você dá uma respirada, né? Você nem sabe por que aconteceu isso, mas tem essas ondas aí, né? Na nossa vida. São ondas aí que a gente percebe essa diferença, né? Se a gente avaliar. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos ocorrem. Como se os fenômenos naturais transcorressem de forma contrária. Quer dizer, você não sabe direito o que está acontecendo, mas você tenta tomar iniciativas para mudar a coisa, muitas vezes piora mais ainda, né? Você fala, deixa eu ficar quietinho aqui, porque parece que quanto mais mexe, mais complicado fica, né? Então tem situações que são assim, você não sabe nem o que fazer, porque o que você faz parece que piora a situação. Às vezes é melhor não fazer nada, né?
ou pelo menos observar, né? Dar um certo tempo, né? Como uma tempestade, que às vezes o melhor que a gente tem a fazer é se agarrar ali e ficar esperando ela passar, né? Que a tempestade tá. E tem hora que o que a gente pode fazer é isso, é se agarrar ali, ficar firme, tentar manter pelo menos o básico ali na nossa vida, as rotinas ali, né? Porque até essas rotinas elas ficam meio, né? Se descuidar até elas você perde, né? Então a gente tentar manter o básico ali, né? Pelo menos para a gente se segurar, para a gente ficar firme, deixar passar aquela tormenta, aquela tempestade, né? Deixar a poeira baixar, como a gente fala, né? Isso é muito importante, né? A gente ficar firme, né? No momento em que tudo parece abalar, né? Certo? Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e na emoção, levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Então, há uma certa tendência, quando a gente começa a se deparar com certos acontecimentos negativos, uma sequência de acontecimentos, é muito comum a gente começar a generalizar, né? Então a gente fala, mas minha vida dá tudo errado, né? Então o nosso padrão verbal já começa a partir para a generalização, né? E já começa, a vida não presta, porque tá todo mundo ruim, o ser humano não presta, tal, né? E a gente vai achando que aquela sucessão de ocorrências que podem acontecer na nossa vida, nós não estamos isentos dessas provas, dessas expiações, né? Desses momentos de dificuldade, mas nós não precisamos deixar que o pessimismo se instale em nós, né? Não podemos deixar que o pessimismo se instale em nós. Porque a gente começa a fixar um conceito da vida. O que, que é viver? Ah, viver é sofrimento, viver, né? A gente começa a fixar um conceito do que seja viver, do que seja a vida, que começa a fixar de uma forma negativa. E é muito ruim isso, a gente fixar um conceito, uma verdade, entre aspas, né? É como se fosse uma verdade que a gente concluiu que é aquela verdade, que a vida é isso, que a vida é sofrimento, que a vida é perda, que a vida é dificuldade, né? E a vida não é só sofrimento, a vida não é só perda, a vida não é só dificuldade. Vocês entendem o problema aí? Que a gente começa a fechar um conceito negativo aí no caso, e a gente começa a perder as outras dimensões da vida, as outras características da vida, as outras possibilidades da vida, porque nós acabamos nos cristalizando, nos fixando, e aí a gente fica repetindo e conversa com alguém, fala para a pessoa e fica repetindo para si mesmo aqueles padrões negativos, aqueles conceitos negativos, né? Certo, pessoal? Isso é muito ruim quando começa a fixar dessa forma, porque nós mesmos fixando essas verdades, entre aspas, nós mesmos começamos a produzir cada vez mais a realização dessa verdade, entre aspas, né? Porque é a verdade que eu estou cultivando. Qual verdade eu quero para a minha vida? O que, que eu quero que seja a minha vida, né? Então a gente não pode se cristalizar dessa forma num conceito negativo. A vida é muito mais do que um aspecto ou um momento que você está passando. E aí que está o entendimento do que seja a vida e o viver. E aí que o Espiritismo é fantástico, né? Porque ele nos traz uma dimensão do que é a vida e do que é o viver, a relação com Deus e as suas leis, que é uma coisa altamente positiva, altamente esperançosa para a humanidade, que todos nós iremos nos planificar. Que todas as situações negativas são passageiras, somente o bem permanecerá, somente o amor permanecerá, somente a harmonia permanecerá, todo o mal será desfeito,
Nenhuma planta que meu pai não plantou será arrancada, né? Toda planta, nenhuma planta. Toda árvore, né, que meu pai não plantou será arrancada. Como Jesus falou. Quer dizer, tudo que não procede de algo bom, o tempo vai desfazer. É uma planta que será arrancada, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Né? Então, a gente precisa se vigiar nos conceitos que a gente começa a fixar inadvertidamente, né? E que acabam produzindo por si só resultados negativos, né? Até a Joana fala no livro Triunfo Pessoal que a grande maioria dos insucessos da nossa vida são produzidos por nós mesmos, pelo nosso subconsciente. Ela fala isso, com todas as letras. Ela fala assim, tirando a exceção dos gravames kármicos. O que é isso? Os gravames kármicos. A exceção dos reflexos kármicos, né? Das situações kármicas, ou seja, dos efeitos do que nós fizemos no passado, que a gente acaba recebendo, né? A lei de causa e efeito, com exceção essas situações, ela fala assim, todo mais é produzido por nós mesmos. Nós é que produzimos subconscientemente, pelos padrões negativos que mantemos dentro de nós. Isso nos faz materializar, atrair, produzir, manter situações que podem ser muito negativas ao longo do tempo, não obstante eu mesmo estou mantendo, eu estou produzindo e mantendo na minha existência, né? Aí, Luísa, né? Nessa época precisamos nos auto-observar, procurando mudar os conceitos negativos, é verdade, Luísa. Sempre, né? Hoje e sempre, né? Precisamos estar vigilantes, né? Porque o começo de tudo é o pensamento, pessoal, não tem por onde. Nós somos o fulcro gerador de tudo que nós pensamos que passa a gravitar em torno de nós. São filhos nossos, são criaturas nossas, da nossa mente. Todas as produções mentais nossas, elas ficam gravitando em torno de nós, como satélites em torno do fulcro gerador, né? E produzem resultados conforme a natureza do que nós estamos plasmando, né? No nosso campo psíquico, certo? Então, nessas ocasiões, as contrariedades aumentam, o pessimismo se instala nas mentes e na emoção, né? Porque a pessoa começa a desconcertar a emoção, a mente, desarranja a mente, começa a pensar negativo e começa a desconcertar a emoção. O que significa isso? Ela começa a chorar, começa a se irritar toda hora, começa, né? Ou emoções negativas começam a aparecer com mais frequência, né? Isso que faz? Levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Quer dizer, algo negativo que eu nutro faz com que a gente busque outras coisas negativas no nosso passado. Olha que importante, né? Quer dizer que se eu fico nutrindo pensamentos ou verdades negativas, conceitos negativos, como se eu ficasse acessando o tempo todo o baú que todos nós temos, o nosso inconsciente, que está assim de coisa negativa lá do passado que a gente viveu. É como se a gente ficasse trazendo à tona, evocando aquele monte de tranqueira lá do passado, né? Aquele monte de problema lá do passado, né? E fica trazendo à tona de novo, revivendo, de certo modo, né? Revivendo sentimentos do passado, insucessos do passado, né? Nós já tivemos muitos insucessos, mas a gente precisa ficar exumando isso toda hora, né? Certo? A Cláudia colocou, né? E como fazer para tirar o foco desses pensamentos? Tirando o foco desses pensamentos, Cláudia. Justamente tirando o foco desses pensamentos, né? Eu estou falando assim,
É porque, na verdade, a única coisa que precisa é a mudança de atitude. É a percepção de que isso está ocorrendo, não é? Ó, eu estou, ó, aquilo que o Alexandre falou lá, eu estou aqui, eu estou realmente aqui expressando conceitos negativos. Eu estou de novo aqui nesse buraco aqui do pessimismo, da tristeza, mas ele falou lá que não, eu não preciso ficar mantendo isso. Eu percebo que eu estou fazendo isso, deixa eu mudar o rumo da minha mente, deixa eu pegar um livro para eu ler, um livro bom de conceitos positivos, elevados, pegar o evangelho para ler, deixa eu fazer uma prece, conversar com Deus, né, Cláudia? Então, essa mudança de atitude mental, tá? Que vai fazendo a higiene mental, vai fazendo a higiene mental, a limpeza. Nosso equilíbrio mental e emocional é um problema higiênico. Dizem os espíritos que é um problema higiênico, problema de higiene mental, né? Então a gente limpa o corpo todo dia, toma um banho, né? Tem todo aquele asseio, né? Shampoo, sabonete, tal, perfume, né? E a gente deve todo dia se cuidar mesmo, né? Só que muitas vezes no campo mental a gente descuida e fica se permitindo sujar o pensamento, sujar a mente e não limpar também, né? Então é um problema higiênico que a gente precisa cuidar, né? Escutar boas músicas, né, Edna? Exatamente, Evangelho no Lar. A música ajuda muito, né? Músicas elevadas, tá? É muito importante isso tudo, né? Certo? Precisamos buscar atividades que nos façam movimentar as energias, pessoal. Quanto mais parado a gente fica, quanto mais a nossa mente fica parada, fica estagnada, pior. É mais fácil a gente cair em pensamentos negativos. A gente se voluntaria, né, atividades beneficentes, atividades educativas, com crianças, jovens, adultos, idosos, né? Na casa espírita ou em outro contexto, ou em outra igreja, ou, né? Até fora do contexto religioso, mas você se movimenta, os braços, as mãos, as pernas, né? Você tem motivo para sair de casa, motivo para encontrar pessoas, motivo para dar risada, para contar histórias, né? Para as pessoas conversarem. Então é bem gostoso isso, né? Quem pode, quem tem tempo para fazer isso, deve fazer. É altamente terapêutico isso, né? E aí a gente acaba se alimentando, né, reciprocamente, de alegria, né, de alimento para a alma, de convivência sadia. Isso dá gosto da gente viver. Sempre que a gente tiver muito borocochô, muito desanimado, né, sem alegria, é porque a gente está precisando conviver mais. A gente está precisando sair mais da gente, em direção ao próximo, ajudar mais, se doar mais, amar mais. Porque quem ama é feliz, não é? Quem ama é feliz, não é? Ah, Alexandre, mas eu tô carente, eu tô... Tá, então busque nas pessoas. Busque ajudar, busque conviver e muito dessa carência vai desaparecer, não é? Porque a gente vai no sentido de conviver, né? De ajudar, de ser útil, tá? Ok? Vamos lá. Quem lhe padece a injunção tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, de desprezo por si mesmo. Quer dizer, o resultado final, pessoal, é isso, né? Se a gente não sair de dentro da gente e começar a se movimentar e começar a mudar aqui que ela falou, né? Os pensamentos, fazer essa limpeza mental. Se não fizer isso, o resultado é o desânimo.
é a autoaflição. Nós ficamos criando aflições que nós não precisávamos. Ficamos sofrendo mais do que precisávamos. A vida tem sofrimentos, mas tem muitos que a gente cria e que a gente mantém. Quando Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Não é? Jesus falou, ó, vinde a mim. Quiser, preciso ir. Né? Nós precisamos, como diz Emmanuel, né? Nós precisamos abandonar o objeto da nossa aflição. Você está ali preso a uma situação que está causando aflição. Mas aí Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então vem para mim, deixa aí o objeto da sua aflição, né? Mas tem que ter a disposição de deixar. Porque a gente não quer largar o osso, né? Fica lá segurando. E tá lá cada vez mais aflito, cada vez mais angustiado, né? Então é preciso deixar e ir para Jesus, né? Pegar no arado e não olhar para trás. Pegar no arado e não olhar para trás. Ah, mas eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo. Não está perdendo nada. Olha o que você está ganhando. Você está ganhando saúde, está ganhando seu tempo, né? Está ganhando convivência, está produzindo coisa boa. Não fica olhando as perdas, não. Olha os ganhos. Os ganhos são muito maiores do que as perdas. As perdas, elas têm relação com o nosso lado sombra, na verdade, né? São perdas reais. São renúncias que a gente precisa fazer. Dos apegos, né? Dos apegos do passado, das histórias do passado, daquela coisa que eu não quero largar. Então eu fico apegado a isso, mas fico aflito, fico sofrendo. Então a gente precisa renunciar a esses apegos, né? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue esses apegos, essas, né? Essas aflições aí, negue, deixe para trás isso aí, pega, toma sua cruz e siga-me, né? Então Jesus nos deu aí o roteiro, não é, pessoal? Nos deu o roteiro que nós precisamos, tá? Mas é preciso a gente deixar, né? É que nem os acumuladores, né? Tem os acumuladores que tem aquela compulsão de acumular, acumular, acumular. Às vezes a pessoa não acumula bens materiais, não acumula objetos, mas fica acumulando coisas emocionais ligadas ao passado, né? É um acumulador também, mas de coisas que prendem ao passado. Nós precisamos também vencer essa acumulação aí, não é? Certo? Vou tomar uma aguinha aqui. Tá ficando claro, pessoal? É isso aí mesmo? É isso aí mesmo ou não? Tem nada a ver, Alexandre? Não é? Tá? Então, porque o resultado final acaba sendo esse, né? Autoaflição, infelicidade e desprezo por si mesmo. O resultado final é falta de auto-amor, desamor por si mesmo, não é? Autodesprezo, né? Então, precisamos nos amar, precisamos nos ajudar e amar o próximo também, né? Esse é o grande remédio, a grande saída, né? Sente-se sitiado por forças descomunais, contra as quais não pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor, né? Aqui o que a gente vê, pessoal? A gente vê a briga nossa com a vida, né? É a briga nossa com a vida. Eu queria que a vida fosse de um jeito, ela está sendo de outro. Estou passando por momentos difíceis. Eu estou concluindo de forma errada, negativamente. Estou me sentindo vencido ou vencida pela vida, né? Nesse modo negativo de pensar. São forças, parece que maiores do que eu, né? E eu estou me deixando arrastar pelas correntes contrárias e me envenenando com mau humor.
porque eu estou indignado, porque Deus não podia ter feito isso, porque, né, é injusto o que eu estou passando, eu não merecia isso, aí fica relacionando. Eu sei que todos nós, por vezes, pensamos assim, uma ou outra situação, pessoal. Isso aqui eu não estou falando de ninguém, somos nós. Isso aqui é o ser humano. Onde tem ser humano, tem esse tipo de pensamento, né? Tem esse tipo de equívoco, é normal. E a gente está aqui justamente falando sobre isso, porque são coisas normais, né? Que a gente às vezes passa pela nossa mente, mas tem que passar e sair mesmo, né? Não deixar fixar aquilo na nossa mente, né, pessoal? E senão a gente vai realmente ficando mal-humorado, amargurado, revoltado, né? Porque tá brigando com a vida. Gente, não adianta brigar com a vida. Nós nunca vamos ganhar brigando com a vida. Nós nunca vamos ganhar brigando com as leis divinas, brigando com a lei de causa e efeito, que é a perfeita expressão divina, né? Nós nunca vamos ganhar, nós nunca vamos tirar algo bom da briga nossa com a vida. Só que às vezes a gente é briguento. Às vezes a gente é briguento, a gente é reativo. A gente quer chutar o pau da barraca, né? Como a gente fala. E quer largar tudo e desanima e tal. Porque a vida não está sendo o que eu queria que ela fosse. Mas aí a gente precisa de humildade, pessoal. A grande saída aí, da gente sair desse labirinto que a gente entra, a grande saída é a humildade. É a fé e a humildade. Por quê? É a fé e a compreensão de que Deus é a perfeição absoluta. É incompatível a gente acreditar em Deus e a gente ficar brigando com Deus porque Deus não está fazendo a minha vontade. Porque Deus é a perfeição absoluta, é o Criador de tudo. E eu, o que que eu sou? Eu sou uma poeirinha, como diz o Chico, eu sou a pulga do, eu sou a pulga do leão. Aquela mulher lá, né, que chegou pro Chico e falou: Chico, eu descobri o que que eu fui na última encarnação. Eu fui, desculpa, eu fui comida pelos leões lá na arena de Roma, né? Eu fui Marte, fui comida pelos leões lá. Falou, minha irmã, nossa, né? O Chico conversando com ela. E ela perguntou: e você, Chico, você descobriu quem que você foi? O Chico falou assim: ah, minha irmã, eu era a pulga do leão. Ai, ai, eu era a pulga do leão. A humildade do Chico, né? Mas é bem isso mesmo, pessoal. Quem nós somos para ficar questionando a vida no sentido assim negativo, como se nós, como se Deus tivesse que se dobrar à nossa vontade, ao nosso pensamento, ao nosso desejo. Nós é que precisamos ter humildade e de entender assim, puxa vida, eu não sei nem o que eu fui no passado, não sei nem o que eu sou no presente, a bem da verdade, né? E nem o que eu serei no futuro, eu não sei nada, na verdade, né? Certo, tava o Sócrates lá, eu só sei que nada sei, né? Isso é a humildade, né? Então, isso faz com que a gente compreenda que não adianta a gente se revoltar. Partindo do princípio que Deus não tinha que ter feito tal coisa. Falo, mas quem sou eu para dizer o que Deus tinha ou não que fazer? O fato é que a minha vida está transcorrendo dessa forma. Eu tenho um limão. Vamos fazer uma limonada? Né? Eu tenho um maracujá. Vamos fazer uma maracujada? Né? Então vamos olhar para os recursos que a gente tem. Vamos olhar para as infinitas bênçãos que nós usufruímos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite usufruirmos todos os dias.
não é? Quantas coisas nós usufruímos. E às vezes a gente fica lá se auto-afligindo, né? Revoltado com Deus, né? Porque a vida não foi o que eu queria que ela fosse, não é? Certo, pessoal? Então precisamos utilizar, né? Precisamos acionar aí a humildade para que a gente se coloque numa posição mais saudável. Porque no final das contas, Deus não vai ganhar nem perder do fato de eu entender ou de eu ser humilde ou não, isso não vai mudar nada para Deus. Mas muda tudo para mim. Para mim muda tudo. Essa compreensão para mim muda tudo. Você quer saber? Tá certo, eu vou começar a aceitar a vontade de Deus, continuar bendizendo a vida, ao invés de maldizer a vida, eu vou bendizer a vida. Por isso que Paulo de Tarso falava assim, regozijai-vos sempre. Né? E também Jó, né? No Antigo Testamento, né? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja, né? Tinha tudo e bendizia o Senhor. Perdeu tudo, continuava bendizer o Senhor. Um grande exemplo, né? Ok? Vamos lá. São esses dias de provas, e não para desencanto, de desafio e não para a cessação do esforço. São esses dias de prova e não para desencanto. Você está no dia da prova, você estudou, você fez exercício, então você vai ser provado. Não é para a gente se desencantar, desanimar que chegou a prova. Não, são dias de desafio. E não para nós pararmos o esforço diante do desafio. Não é? É o momento da gente entender apenas que é um desafio, que é um momento de prova, mas que nós estamos, Deus já nos vê na condição de sermos testados. É sinal que Deus já considera que nós estamos em condição de sermos testados neste ou naquele aspecto. Já é uma coisa boa. Tá? Quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa a aplicação do valor moral na batalha. Isso aqui é uma coisa que eu sempre percebi e sempre tive muito claro comigo. É justamente isso aqui, pessoal. Quanto maior é a dificuldade, maior deve ser o esforço. Maior deve ser o remédio. Remédio entendido como as atitudes que nos tratam, as atitudes que nos preservam. Né? Então, quanto maior é a prova, quanto maior é a dificuldade, mais esforço nós precisamos. Não é o contrário. Porque a gente poderia pensar assim, mas a prova está muito grande, aí eu desanimei. Não, é o contrário. Quanto maior dificuldade, maior intensidade deve ter. Se eu trabalhava no bem 2 vezes por semana, então eu agora tá difícil a coisa para me manter equilibrado. Agora eu vou trabalhar 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 4 vezes por semana. A situação apertou em vários sentidos. Ao invés de abandonar o trabalho, os trabalhos espirituais, compromissos, é hora de aumentar no trabalho.
Porque os compromissos, pessoal, são como que âncoras que a gente joga e que nos mantém firmes, entendeu? Os compromissos é como se a gente lançasse uma âncora. Cada compromisso é uma âncora que a gente joga lá e a gente fica segurando. E o barco lá, aquela tempestade, né? E a âncora lá segurando o barco. Vocês entendem? É o contrário, né? Não é assim, aperta a situação, aí eu abandono tudo, desanimo, aí que a situação fica mais difícil mesmo, aí que fica complicado. Aí aquilo que já estava difícil fica muito mais complicado, muito mais difícil. Porque aí você está diminuindo a dose da medicação que você precisava. Porque eu, quanto mais dificuldade eu tenho, mais necessidade eu tenho de estar aqui com vocês, estudando, não é? Eu me esforço para chegar no final do dia aqui, eu ter condição de estar aqui com vocês, estudando. Às vezes, durante o dia, eu não sei se eu vou ter condição. Nesses dias agora que eu tenho passado, né? A tosse, às vezes tá a situação meio complicada. Mas eu fico lá, né? Me preparando, tentando até o último instante ali para eu ter condição de vir aqui. Não é? Por quê? Porque isso aqui é como um remédio que eu preciso. E quanto mais necessidade, maior tem que ser a busca. Tá, pessoal? Isso é muito importante a gente pensar nisso, né? É como meditar, orar, ler, né? A pessoa fala assim: "Ah, Alexandre, eu não consigo", né? Eu tenho muita dificuldade para meditar. Então eu não vou meditar. Eu tenho muita dificuldade para ler, então eu não vou ler. Eu tenho muita dificuldade para orar, então eu não vou orar. Não, não pode, né? Por quê? Quanto maior a dificuldade, maior é a necessidade. É sinal que você está precisando muito meditar. É sinal que você está precisando muito orar. É sinal que você está precisando muito ler. É o contrário do que a gente pensa. A gente acha que as dificuldades, elas são atestados de impossibilidade. Na verdade, é atestado de necessidade. Tá? Certo, pessoal? Ok? Por isso que ela fala, né? Quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa a aplicação do valor moral na batalha. Eu preciso tomar mais cuidado moralmente, preciso selecionar melhor, estar melhor intuído, orar mais, estar mais próximo da espiritualidade, porque a situação está muito difícil. Então eu estou precisando de muita ajuda e eu preciso me cuidar muito. O raciocínio deve ser este, né? Certo? Desistindo-se sem lutar, mais rápido se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdido. Corretíssimo, né? Não tem nem muito o que acrescentar aqui, né? É aquilo que eu já tinha falado, se você abandonar, aí já está, aí o fracasso já está acontecendo. O insucesso já está acontecendo. E mais rápido ele vai acontecer, né? Se a gente vai para um enfrentamento com ideias de perda, de que não vale a pena, que está tudo perdido, que não adianta nada, então parte do trabalho realmente já está perdido, né? Henry Ford, né? Que dizia que se você acredita que pode ou que não pode, em ambos os casos você tem razão, né? Certo? Só um pouquinho aqui.
Oi, tá tudo ok, né? Então vamos lá. Nesses dias sombrios que acontecem periodicamente, e às vezes se tornam contínuos, né? E às vezes periodicamente acontece e às vezes se tornam contínuos até prolongados, né? Vigia mais e reflexiona com cuidado. Quer dizer, tome mais cuidado, vigie mais, tome mais cuidado, né? Porque os momentos que nós estamos vivendo hoje precisam disso. Muita vigilância, o tempo inteirinho, muito cuidado, né? O tempo todo, né? De uma forma harmônica, né? Tranquila, mas precisamos refletir com cuidado e vigiar mais, né? Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de variadas atividades. É normal a gente ter insucessos, é normal as coisas não darem certo, várias coisas, inclusive. É normal, tá? Isso acontece com qualquer pessoa, com a gente, comigo, né? É normal acontecer isso, tá? Todavia, todavia, a intermina sucessão desses insucessos, pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos, cujas personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto contigo, de caráter obsessivo. Então veja bem, lógico, né? Nós falamos que a Joana de Anjos, ela diz, né, do subconsciente, boa parte do que a gente vive de insucessos é produzido por nós mesmos, tal. Mas tem essa questão conectada com os nossos conteúdos, com a nossa mente, com os nossos conceitos. Pode ter frequentemente, quando a situação está sucessivamente negativa, pode estar havendo um fator espiritual pernicioso aí participando. Tá? Espíritos interessados em nos prejudicar e provocando situações, aumentando situações, criando armadilhas, né? E nós, nas nossas dificuldades, nas nossas precariedades, na nossa invigilância, nós acabamos caindo muito frequentemente, tá? Então são pessoas no plano espiritual, são espíritos, muitos que não gostam de nós, né? Por algo que nós tenhamos feito a eles. E eles procuram os nossos pontos fracos. Eles procuram as nossas brechas. Eles procuram justamente a falta de fé. Eles procuram falta de amor, de cultivo de uma atitude amorosa. Eles procuram o desânimo. Eles procuram a tristeza sistemática, o vazio existencial para potencializarem todos esses sentimentos e atitudes que nós muitas vezes estamos cultivando, tá? Não é que eles são os grandes culpados, eles estão se aproveitando do que nós estamos oferecendo para eles. Certo? Faz sentido? Não é? Se nós fôssemos deixando de oferecer esses alimentos, essas brechas, eles não teriam que utilizar em nós, por falta de conexão, por falta de sintonia. Tá? Então eles se aproveitam daquilo que a gente oferece. Por isso a importância do trabalho íntimo, a renovação, higiene mental, moral, comportamental, né? Para que eles não consigam estabelecer essa sintonia negativa conosco,
tá? Assim, não podemos ser fracos, né? Temos que ser fortes e ter fé. Exatamente. É não manter fraquezas. Toda fraqueza é porta aberta à sintonia negativa e a maior desequilíbrio, né? Através da obsessão, né? Nós temos que desfazer das fragilidades. Eu posso ser muito bom numa área, posso ser muito eficaz em determinados comportamentos e áreas da minha vida, mas isso não muda o fato de eu ter uma área muito problemática. Essa área muito problemática, ela pode me dar muitos problemas de fato. Então eu preciso investir para desfazer essa área problemática, ou pelo menos atenuar a força desse perigo, não é? A uns é o apego ao dinheiro excessivo, a outros é o apego aos afetos de uma forma também muito controladora, muito excessiva, né? A outros os maus hábitos, os hábitos viciosos, né? As ilusões, tá? Então cada um, né, tem que fazer a sua autoanálise, né? Certo? E tentar desfazer dessas áreas de maior fragilidade, né? Quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Por isso que não adianta se revoltar, por isso que a gente estava falando, né? Não adianta se irritar, espernear, brigar com a vida e reclamar com Deus, não adianta. Por quê? Porque só aumenta o lado negativo. Isso só vitaliza a ligação com os espíritos que já estão aproveitando das brechas que você dá. Então, quanto mais revoltado, quanto mais indignado, mais vitimizado, né? A pessoa se vitimizar, mais amplo domínio essas entidades vão conseguindo dentro de nós, tá? Então não é um bom caminho esse, né? Certo? Não te debatas até a exaustão, nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Às vezes a gente quer bater de frente com as dificuldades, mas trombar mesmo com as dificuldades, querendo que as coisas sejam do jeito que a gente quer, e brigando com a vida, e não, porque tem que ser, porque tem que ser. E a vida não está sendo daquele jeito. E eu é que vou ter que mudar, não a vida que vai ter que mudar. Se eu for nesse caminho, eu vou ficar me debatendo até a exaustão. É dar murro em ponta de faca, como diz o ditado. É dar murro em ponta de faca, não é? Então não fica nessa luta em glória. Não fique nessa luta em glória. Vamos aproveitar o fluxo do bem, da correnteza do bem, das coisas boas. Vamos pegar carona, né? Vamos surfar na onda. Vamos surfar na onda do bem, né? Entendendo, compreendendo, aceitando, se esforçando, não é? Não desistindo, boa vontade e perseverança. Às vezes a gente fala assim, procura ajuda espiritual, procura uma casa espírita, toma passe, vai lá assistir palestra. E a gente fala, porque a gente tá vendo que tá precisando. Vai ajudar as pessoas, vai fazer algum trabalho útil. Porque a gente está fazendo uma leitura da situação e a gente está vendo que está precisando. Mas a gente fala, fala e nada. E a pessoa às vezes fica mantendo a mesma técnica, o mesmo padrão comportamental para resolver os problemas da mesma forma. E o resultado não dá.
não aparece. Ou os resultados são os mesmos, né? Continua aflito, continua depressivo, continua desanimado, continua. E sofrendo perturbação espiritual. Às vezes a pessoa com a mediunidade, inclusive, mais acentuada, né? Acaba sentindo mais a pressão espiritual. A gente fala, 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 e nada de buscar ajuda. Às vezes, é o que a gente fala assim, que às vezes o fácil fica difícil. Porque tem muitas situações, pessoal, vocês se surpreenderiam com o número de situações que muito facilmente se transformaria o momento da pessoa, a situação da pessoa, se ela buscasse aquilo que ela precisa buscar. Se ela fizesse o que ela precisa fazer, muito facilmente a situação poderia mudar, poderia se alterar. Mas é a hora que o fácil fica difícil. Por quê? Porque a pessoa não põe em prática. Porque a pessoa não leva a sério às vezes, né? Então é como você ter um remédio e você não tomar. É como um médico falar para a pessoa, falar, você vai lá, compra esse remédio aqui, tá, faz uma receita bonita lá, e a pessoa pega a receita, põe no bolso e vai para casa e não vai atrás do remédio. Eu falo isso, mas tudo se resolve com a casa espírita, né? Aquelas histórias, quem não quer ir para a casa espírita já fica meio espivetado, né? Mas tudo é casa espírita, tudo é casa espírita. E por que é obrigado a ir na casa espírita? Ninguém é obrigado a ir em casa espírita nenhuma, pessoal. Eu falo daquilo que eu tenho vivido a vida inteira. Desde 8, 9 anos de idade que eu participo de casa espírita, né? A experiência que a gente teve até hoje, o quanto faz bem para as pessoas. Eu estou falando daquilo que eu vivo, que é o contexto espírita, contexto do consultório, né, da psicoterapia, são contextos que eu vivo, né? E eu trato as pessoas com as informações que eu tenho, com as vivências que eu tenho, né? Não é que vai resolver tudo, mas eu vejo o poder que tem quando as pessoas elas se mobilizam no sentido de buscar, vence preconceito, porque muitas vezes elas não vão por causa de preconceito, não querem ser vistas na casa espírita, né? Não quer que ninguém fique sabendo, porque está muito preocupado com a opinião dos outros, porque está acomodado também em casa, não quer sair de casa, não quer se esforçar para buscar alguma coisa. Aí fica inventando um monte de desculpa. Ei, para quem ir na casa espírita? Não sei o quê. Mas a pessoa que está acomodada também, não está disponível para buscar de fato. Então surge um monte de coisas, né? Tá? Então ninguém é obrigado, não. Mas aqui nós estamos falando de possibilidades extraordinárias. Nós não estamos falando de obrigatoriedade. Do mesmo jeito que você não é obrigado a procurar o médico. Mas você pode ter uma extraordinária oportunidade de buscar um certo médico que pode te ajudar. É uma possibilidade. Casa Espírita é uma organização maravilhosa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos encarnados, das possibilidades terapêuticas. Nossa Senhora, eu só posso falar bem, né? Mas muitas vezes as pessoas relutam, né? E ficam lá e passa tempo, e passa tempo. E você vê, puxa vida, é como uma pessoa que está morrendo no deserto e você está ali no oásis chamando a pessoa, né? Com uma aguinha fresca ali e a pessoa está morrendo no deserto. Pertinho do oásis ali, mas sem coragem de procurar, né? Tá? Então fica aí um alerta para vocês com todo o coração, com todo respeito, né? Mas a gente, pelo que a gente vive, a gente sabe as várias situações que ocorrem e as justificativas que as pessoas dão, e a gente vê, a gente só lamenta às vezes, né? A gente vai fazer o quê, né? Então, poderia ser muito mais fácil se a gente fosse um pouco mais flexível, né? Aí que está a questão, né? Poderia ser muito mais fácil se a gente fosse mais flexível. Às vezes a nossa inflexibilidade ela cria muitos problemas, né?
Há mentes espirituais maldosas que te acompanham, interessadas no teu fracasso. E aí, como é que você vai lidar com essas mentes espirituais maldosas? A casa espírita, por exemplo, é o local mais especializado para a desobsessão. Pessoas que estudam técnicas desobsessivas, que têm preparo espiritual para conversar com essas entidades, para orientá-las, orientando também o encarnado, não é? Então é uma questão da gente entender a especialização de cada ambiente. O Espiritismo, ele, graças a Deus, ele se especializou na relação com o plano espiritual. O Espiritismo se especializou. Numa reunião mediúnica, a gente pode atender aí um ano, talvez em torno num cálculo por baixo aí, talvez em torno de uns 500 espíritos por ano, um grupo mediúnico. Entendeu? Então, olha quanta gente, a prática especializada em conversar com os espíritos, em atender, em socorrer, tratando aqueles que procuram o ambiente espiritual em busca de ajuda, né? Então é muita possibilidade, né? Que a gente pode aproveitar, tá? Então há mentes espirituais maldosas que te acompanham interessadas no teu fracasso. Reage-lhes a insídia mediante a oração, pensamento otimista, a irrestrita confiança em Deus, que é o que a gente tem falado sempre. Se apega à oração, né? Pensamento positivo, otimista, confiança em Deus, faz uma meditação, faz uma leitura do Evangelho, né? E, se possível, se for viável, procure uma casa espírita, né? Tá? Rompe o moto contínuo dos desacertos, né? A causa, né? Rompe com esse padrão dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Quer dizer, percebe o que está ocorrendo com você e vai ali na origem, né, dos pensamentos, dos sentimentos, desse padrão comportamental e vai rompendo esse modo de fazer a coisa, de pensar a vida. Vai mudando a paisagem mental, né? Porque aí você vai cortando a ligação perniciosa com as entidades que estão em torno de você e da sua vida, né? Certo, pessoal? Ok. Rogério colocou: as pessoas que orientam nas casas espíritas passam uma paz inexplicável. Então, é o exercício de ajudar, né, Rogério? É o exercício de ajudar, é a prática, a empatia, a sensibilidade, né? Lógico que não é do mesmo jeito em todos os lugares, as pessoas podem ter críticas, às vezes, a esse ou aquele lugar. Ok, é normal, né? Mas as pessoas que são dispostas a ajudar, nas casas espíritas que se preparam para isso, elas se exercitam nessa capacidade de ouvir, de orientar, né? E para a gente ajudar nesse campo, pessoal, nós temos que nos ajudar. Nós temos que estar forte o suficiente. Senão ninguém consegue ajudar nesse campo. Só aquele que ajunta pode distribuir, como disse Jesus. Né? Então, se você vai conversar com uma pessoa experiente na casa espírita, a pessoa que está lá há 20, 30, 40 anos ali ajudando, é uma pessoa que já passou por inúmeras provas de fogo. É uma pessoa que já passou por inúmeras dificuldades espirituais. É uma pessoa que já passou por inúmeros problemas pessoais ou familiares ou assédios espirituais e conseguiu se manter de pé, trabalhando. Entendeu? Então não é uma pessoa comum. É uma pessoa que foi muito experimentada para estar ali ajudando.
entendeu? Por isso que passa uma coisa boa, por isso que passa, né? É uma fortaleza, né? Que a pessoa foi criando, né? Tá? Ouve uma música enriquecedora que te leve a reminiscências agradáveis ou a planificações animadoras, né? Vocês falaram da música aí, né? É importante, né? Músicas de caráter positivo, elevado, alegre, né? Então, que faça você pensar em coisas boas, né? Então, isso ajuda muito. A música, ela ajuda a equilibrar o ambiente, né? Mexe com as nossas emoções de uma forma boa, né? Afasta-te do bulício e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Né? Então você pode sair do meio da confusão, da barulheira e tal, e você pode ir para um canto, um lugar à parte. Você pode ir para um canto à parte, fechar os olhos, respirar, pode ler um bom livro, pode mentalizar uma paisagem agradável, né? Mentalizar que você está saudável, que você está feliz, que os problemas já se resolveram. Você pode mentalizar a realização do que você deseja, né? Então isso vai tranquilizando a gente, vai dando mais fé, mais confiança, né? E faz com que a gente se eleve a Deus, né? Rompendo as cadeias da aflição. Porque quanta energia a gente gasta, pessoal, pensando coisa negativa. Ai, mas se acontecer aquilo, se acontecer outro, se acontecer isso. E fica lá meio que plasmando já as ocorrências negativas. Quanta energia a gente gasta. Que a gente poderia estar pensando positivo, né? Há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe, ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Tá? Às vezes a pessoa pergunta, Alexandre, mas será que eu vou melhorar? É lógico que você vai melhorar. Não tem chance de você não melhorar. Só se você não quiser. Ah, mas eu quero melhorar. Então não tem chance de não melhorar. Vai, mas será que vai demorar muito? Ah, o tempo eu não sei dizer. Mas vai ser o tempo que você vai investir. E quanto mais você investir da sua energia, da sua disposição, mais rápido você vai melhorar. Porque assim, é o tamanho do investimento íntimo, né? De tempo, de esforço, de boa vontade. A notícia boa é que esse investimento, ele é de retorno certo. É um investimento de retorno certo, garantido. É um retorno garantido. Porque quando a gente investe no bem, quando você investe na mudança, quando você investe na melhoria, o retorno é certo. A mudança dos pensamentos, mudança dos sentimentos. Certo, pessoal? Ok? Então não tem jeito de não melhorar. Então é a certeza absoluta que melhora. Alexandre, mas a gente não pode prometer melhora, mas não é promessa de melhora. É promessa de que a melhora virá com o esforço da pessoa. Porque as pessoas querem que a gente prometa que vai melhorar sem esforço. Aí não dá, né? Aí não tem jeito. Mas não foi Jesus que falou? Pedi e obtereis? Batei e abri-se-vos-á? Pedi e obtereis? Buscai e achareis? É isso, é apenas isso. Todos que buscam, acham. Né? Todos que procuram, acabam encontrando aquilo que estão procurando. Tá? Certo? Então a gente tem que lembrar que esse sol... Alexandre, mas esse sol é para mim também? É para você também. Aliás, esse sol está dentro de você. Nós vamos trazer esse sol, fazer esse sol brilhar, porque ele já existe dentro de você.
A saúde já existe dentro de você. A paz, a harmonia já são realidades. Você só precisa aumentar isso aí. Só precisa consolidar, expandir dentro de você. Porque a presença divina já existe em você, já existe em mim, em todos nós, não é? Então todas as coisas boas já existem potencialmente dentro de nós. Certo? Ai, ai, às vezes eu tenho que sumir um pouquinho aqui para dar uma tossidinha aqui que o bicho pega. Então vamos lá. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Né? Segue-lhe a claridade, né? Então, vamos buscar essa luz aí. Nós somos essa plantinha aí crescendo na direção da luz, né? Então, segue a claridade, vence o teu dia de insucessos, né? Porque a gente está falando de dias de sombra, de dificuldade, né? Então, vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Quanto a noite é mais escura, é que está surgindo um novo alvorecer, né? Então a gente tem que pensar nisso. Aí acabou, né, pessoal? Isso aqui é o último. Então vamos seguir a claridade, vencer, ficar firmes, né? Nos segurarmos, nos mantemos tranquilos e confiantes. Tudo dará certo, tudo se resolverá, tudo se transformará. Para todos os problemas existe solução. Não tem problemas que não tem solução, tudo tem solução. E se a gente não encontrou a solução ainda é porque a gente ainda não olhou direito, não é? Mas vamos trabalhar intimamente para limpar a nossa visão e a gente conseguir enxergar as soluções que a gente precisa, tá? Ok, pessoal? Então vamos finalizar, né? Nós passamos um pouquinho do horário aqui, mas foi bom para terminar já o estudo, né? Vamos fazer a prece final, agradecendo toda a ajuda recebida, agradecendo o amparo da espiritualidade, que derrama sobre nós as bênçãos maravilhosas, através de suas mãos luminosas, que chegam até os nossos corpos, nos ajudando com fluidos curativos, chegam ao nosso perispírito harmonizando os campos energéticos e chegam à nossa alma, à nossa mente, se constituindo estímulos para a alegria, para a fé, para a confiança, para a certeza da vitória do bem incondicionalmente nas nossas vidas. Que a tua luz, Senhor, continue iluminando nosso íntimo e que nós estejamos contigo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença. Amanhã, se tudo der certo, a gente vai estar aqui nos Missionários da Luz, tá? Às 20 horas, a gente se encontra então. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.